Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao seu Educador Digital. Eu sou o professor Júlio do canal Matemática Sem Problema. O assunto que vamos abordar hoje é a respeito de cone. O que acontece? O cone circular reto, como eu posicionei aqui, também é um sólido de revolução e vamos falar apenas de cone reto, não falarei do cone oblíquo. O que acontece ali, ó? No cilindro de revolução, como eu estou posicionando aqui, vocês precisam perceber o seguinte. Agora eu tenho uma diferenciação de elementos. Lembra que lá na aula de cilindro eu falei para vocês que no caso do cilindro reto, a geratriz e a altura coincidiram. Agora, no cone, isso não tem como acontecer. Por quê? Se você pegar um triângulo retângulo como esse, eu explico por que o triângulo vai ser retângulo. Porque o cone vai ser reto. O que acontece ali? Eu tenho três elementos que vão se sobressair. Quais são os três elementos? A medida aqui, ó, o Rzinho, e já vou te dizer por que eu optei por chamar ele de Rzinho. Essa medida aqui, ó, que vai ser a altura, tá? O H. E a medida que é uma novidade em relação à diferenciação, essa medida aqui, ó, que é o G, que a gente vai chamar ela de geratriz. Então, o que eu tenho? Geratriz, altura e raio. Antes de pensar em fazer a rotação da figura, eu quero que você visualize uma coisa, eu quero que você enxergue uma coisa. Existe uma maneira de você relacionar geratriz, altura e raio. Pense um pouquinho. Ali cabe um triângulo retângulo. Se cabe um triângulo retângulo, a primeira coisa que tem que vir na tua cabeça em triângulo retângulo é o teorema de Pitágoras. Então eu já posso começar relacionando os três da seguinte maneira. Geratriz ao quadrado é igual raio ao quadrado mais altura ao quadrado. Então eu tenho uma relação existente entre eles. Hipotenusa ao quadrado, cateto quadrado, cateto quadrado. É uma relação importante, tá? Por que ela é importante? Porque se ele te fornecer a geratriz e o raio, por Pitágoras sai a altura. Se ele te fornecer a geratriz e a altura, por Pitágoras sai o raio. Se ele te fornecer o raio e a altura, por Pitágoras sai a geratriz. O que acontece ali? Tirando essa relação, lembre, rotacionando em torno de um dos lados, aqui, o que eu tenho? Ó, giro de 180 graus, mais um outro giro para cá. Perceba que ao girar a tua figura, o que você formou ali, ó? Você está quase formando um cone. Daí, eu só vou fechar com o vértice lá de cima e com esse ponto aqui de baixo, eu tenho o chapéuzinho, né? Que é o que a gente chama de cone. Você tem o teu conezinho ali. Beleza? Elementos importantes do cone. A área, nós temos área da base, área lateral e área total. Lembrando que a base é um círculo, então a área da base vai ser dada por πr ao quadrado. Tá joia? A área da base vai ser dada por πr ao quadrado. Nós temos a área lateral, e a área lateral do cone é uma situação complicada. O que vai acontecer? Depois que eu passar isso aqui para você, eu vou deduzir para você a relação da área lateral do cone. Mas por enquanto, eu peço para você lembrar o seguinte. Lembre que a área do cone é dada por πrg. A área lateral dele é dada por πrg. E aqui vai um aviso. É muito melhor, é muito mais fácil você lembrar dessa relação do que você fazer a dedução que eu vou fazer daqui a pouquinho. Eu vou te mostrar da onde que nós chegamos nessa relação do πrg. Mas o meu pedido a você é um só. Lembre disso aqui porque é muito mais fácil. Repito, eu já deduzo como que a gente chega nela. Daí, aquela relação que eu sempre estou pedindo, área total. Mas lembre, área total é área de tudo. Só vamos pensar um pouquinho. Esse tudo significa o quê? Área lateral mais a área da base. Tome cuidado, porque o cone ele tem apenas uma base. Então, por favor, considere apenas uma. A área total ela vai ser dada pela área lateral mais a área da base. Detalhezinho, essa relação não é novidade, essa muito menos. O meu pedido é isso aqui, ó. Tá? E por último, o volume do cone. Aí você tem que tomar um cuidado, porque o volume do cone, ele é um terço, não esqueça isso, 1/3 da área da base vezes a altura. Ou seja, volume vai ser igual a 1/3 e área da base, πr ao quadrado. πr ao quadrado vezes a altura que é h. Você pode escrever ele assim, ou se você prefere, escrever como sendo πr ao quadrado h sobre 3. São duas opções que a gente deixa para você. Fica a teu critério. O que a gente vai fazer agora?
eu estou te devendo a dedução do porquê do πRG e eu vou te convencer a lembrar da fórmula do que usar a dedução. Mas como o matemático gosta de mostrar de onde algumas coisas surgem, eu vou te mostrar ela. Vamos lá? Partiu! Gente, então o que acontece agora? Eu acabei de falar para você que eu vou fazer a dedução da área lateral do cone, mas cabe uma ressalva. Eu costumo usar, faço como brincadeira mesmo, às vezes eu falo assim para o pessoal, né? Falo para os meus alunos, a gente deduz alguma coisa com o intuito de que você não use. Porque o cara fala assim, pô, mas por que com o intuito de que você não use? Porque às vezes a dedução ela leva muito mais tempo do que você lembrar da fórmula. Como eu falei para você, a área lateral do cone é πRG, é uma fórmula fácil de você lembrar, fácil. Então vale a pena a gente guardar um espacinho no HD para lembrar dela, do que se você não quiser lembrar dela, que eu acho uma maluquice você fazer isso aqui a todo momento. Perceba uma coisa, qual é a ideia? De onde surgiu? Eu coloco duas circunferências posicionadas assim. Vamos tentar, eu vou explicar para você o que eu quero dela. Perceba que na circunferência maior eu tenho essa parte pontilhada, ou seja, ela não existe, ela está apenas complementando um setor aqui de baixo. O que acontece? Ó, esse setor mais essa circunferenciazinha, as duas é que formam o meu cone. Então o que eu tenho aqui? Essa região mais essa região representam o cone planificado, tá? Representa o cone planificado. Imagina essa tampinha aqui, eu pego ela, levanto ela para cá, fecho o cone, tenho a região espacial formada pelo cone. Mas, vamos pensar um pouquinho. Essa região aqui, ó, é que vai ser a área lateral dele. Só esse setor aqui, só esse setor. E aí, para calcular a área de setor, nós lembramos que devemos fazer uma proporção entre as partes. Como funciona isso? Vamos lembrar uma coisa? Isso que eu estou destacando em vermelho, olha só. Esse negocinho vermelho e esse aqui, ele vai ser dado da seguinte maneira. Para o círculo, olha só, para o círculo grande, ele é o raio do círculo grande. Para o cone, ele vai ser a geratriz. Tudo bem? Vamos tentar pensar uma coisa? Vamos tentar raciocinar um pouquinho? Se você for analisar, olha só, esse círculo grande, eu vou trabalhar com duas proporções. Eu vou trabalhar com a área do círculo grande e com o comprimento do círculo grande. Como funciona? Se eu for calcular a área do círculo grande, a área do círculo é πr ao quadrado, mas o raio é geratriz. Então o que eu tenho? Πg ao quadrado. Πg ao quadrado é a área do círculo grande. Essa área do círculo grande, ela é proporcional ao comprimento do círculo grande. Comprimento do círculo grande, 2π raio, mais o raio vale a geratriz. Então, olha o que eu estou fazendo. Área do círculo grande proporcional ao comprimento do círculo grande. Detalhe, a área do setor, que é o que eu quero como área lateral, olha só, a área do setor, que é o que eu quero como área lateral, é proporcional ao seu comprimento. Eu estou rabiscandinho o comprimento dela aqui, ó, é proporcional ao seu comprimento. Daí, se você for analisar bem, esse comprimento aqui nada mais é do que o comprimento da circunferência de baixo. Mas a circunferência de baixo, ó, é uma circunferência de raio R. Então, de novo, comprimento da área do círculo grande é proporcional ao comprimento do círculo grande. A área do setor proporcional ao comprimento do setor, que vai ser de 2πr. Daí você tem uma proporção. A parte boa é a seguinte, 2πg multiplica a área lateral, 2πg multiplica a área lateral, que é o que eu quero. Vai ser igual 2πr multiplica πg ao quadrado, 2πr multiplica πg ao quadrado. Tá certo? Esse 2πg passa dividindo, a área lateral ela vai ser igual a 2πr vezes πg ao quadrado, dividido, passei o 2πg dividindo, 2πg. A parte boa vem agora. Simplifica 2 com 2, simplifica π com π, essa geratriz aqui com essa aqui, que é g vezes g, sobra pra gente o seguinte, que a área lateral ela vai ser igual a πrg. πrg. Vamos combinar? Vamos combinar? Eu acho que eu acabei de convencer você a decorar a fórmula.
tá? Por quê? Porque não tem necessidade, a todo momento que você precisar da área lateral, você fazer isso aqui, você vai gastar muito tempo. O tempo que você gasta deduzindo ela é o tempo que você gasta para resolver o exercício. Então assim, fica combinado, um combinadinho nosso. Você enxergou de onde ela veio, tá? Mas com a intenção do quê? Eu faço isso com a intenção de que você lembre disso aqui, porque é muito mais fácil, mais saudável você lembrar da relação do que a todo momento fazer isso, tá joia? Galera, então assim, vamos para os nossos 2 exemplos contextuais dessa aula, tá joia? Vamos ver? O volume de um cone circular reto é 27 π decímetros cúbicos e a altura é de 9 decímetros. O raio da base é... Então, pessoal, conforme ele disse no enunciado, está acontecendo o seguinte, ele falou para você que o cone, existe um cone circular reto, que tem volume de 27 π decímetros cúbicos, e a altura do cone é de 9 decímetros. Resolução direta pela comparação da igualdade da fórmula. O que eu quero dizer com isso? O volume do cone, repara isso aqui, ó, o volume do cone é dado por 1/3 de π r² vezes h. Lembra? Volume do cone, 1/3 da área da base multiplicado pela altura. Como eu falei, uma simples comparação de igualdade. O volume do que ele deu é de 27 π. Eu coloco lá, 27 π vai ser igual. Lembra o que eu disse na aula de volume? E nós falamos na aula de volume? Você pode escrever como sendo 1/3 de π r² ou π raio quadrado vezes a altura, nesse caso, que é 9, dividido por 3, tá certo? É uma questão de você ajustar aquilo ali. Perceba uma situação aqui que é a seguinte, esse 9, ele corta com esse 3, vai dar 3 em cima, tá certo? Daí o que eu vou fazer? Vamos arrumar ali para não virar uma bagunça. O 27 π, ele vai ser igual, multiplicando tudo que eu tenho para o lado de cá, eu tenho 3π vezes o raio elevado ao quadrado. Vamos analisar o seguinte? O π de um lado corta com o π do outro lado, porque o π vai passar dividindo, vai cancelar, vai dar 1. Esse 3 passa dividindo. 27 dividido por 3, olha isso aqui. Raio ao quadrado vai ser igual a 9. Lembrando, por favor, que 1² passa para lá na forma de raiz. Então, o r vai ser a raiz quadrada de 9. O raio desse cone vai ser igual a 3 decímetros. Tá certo? Então, ó, analise da seguinte maneira, é uma resolução direta pela igualdade da fórmula. O que acontece? Nós temos mais um exemplo para ver, só que agora eu vou usar e reservei esse segundo exemplo propositadamente para falar de cone equilátero, que eu não citei ainda. Vamos dar uma olhada lá. Um cone equilátero tem área lateral igual a 18 π decímetros quadrados. Calcule, em decímetros cúbicos, o valor do seu volume. Pessoal, então o que nós temos ali? Falamos de cone equilátero de novo e eu separei o exemplo para citarmos o que significa o cone equilátero. Então eu coloquei aqui um resuminho bem simples mesmo. Quando ele falar para você de cone equilátero, você vai lembrar de 2 coisas. Primeiro, que a geratriz do cone é exatamente igual ao diâmetro da base, ou seja, o dobro do raio. Daí, ó, eu coloquei ali para você aquela ideia da secção. A secção meridiana é um triângulo equilátero. Cuidado com isso aqui. O que é a secção mesmo? Você vai cortar o cone, vai fatiar o cone por um plano que contenha o diâmetro da base. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Imagine que eu cortei o cone, vou retirar essa parte da frente dele, retiro ela, eu fico com metade do cone para a parte do fundo. Ó, esse contornado em vermelho, ele vai ser o teu triângulo equilátero, vai ser a área da secção e perceba que aqui embaixo eu tenho o diâmetro da base, que vai daqui, olha só, até essa outra ponta. Então, o meu triângulo vermelho, ele é um triângulo equilátero. Cuidado, ele só ocorre isso no cone equilátero. Por quê? Ele te forneceu no enunciado o seguinte, ele falou que o cone possui área lateral de 18 π e ele quer o volume. Se você não lembrar do cone equilátero, o exercício não sai, que você vai ficar com 2 incógnitas. Mas, como você sabe que a área lateral do cone, lembra que nós vimos? Eu insisti com você, até fiz a demonstraçãozinha da área lateral, mas eu falei, olha, não vale a pena você deduzir ela. Vale a pena você lembrar o quê? Que a área lateral de um cone, ela é dada por πrg. Isso vai ser igual, repare, vai ser igual a 18 π.
E aí vem o que eu acabei de falar. Se você não lembrar da relação, você fica com duas incógnitas e não pode. Repara, o π eu corto com o π. Detalhe, eu sei que a geratriz é o dobro do raio. Então, ó, R vezes geratriz é o dobro do raio, vai ser igual a 18. Tudo bem até aí? Geratriz é o dobro do raio. Repare uma coisa, ó, R vezes R dá R ao quadrado. O 2 passa dividindo, o raio elevado ao quadrado vai ser igual, passo 2 dividindo dá 9, quadrado passa em forma de raiz, o raio, raiz quadrada de 9, raio 3. Cuide, se o raio vale 3, a geratriz é o dobro dele, dobro. Então o que eu tenho? Que a geratriz vai ser igual a 6. E aí vem aquele problema, né? Porque você pode olhar aqui e me questionar e falar assim, pô, professor, mas você achou o raio, achou a geratriz e o cara quer o volume. Vamos lembrar uma coisa? Volume do cone vai ser igual π r quadrado vezes h sobre 3. Eu tenho raio ao quadrado é 9. O que eu não tenho, amigo, é a altura. Nossa primeira aula, eu coloquei uma relação bem no comecinho do quadro, e falei para você assim, eu usei exatamente a seguinte frase. Você monta uma relação da geratriz, raio e altura. Se você tem a geratriz e o raio, por Pitágoras você acha a altura e vice-versa com qualquer combinação em relação a elas. Então, ó, repare, eu tenho essa geratriz aqui, a geratriz vale 6, então eu vou tirá-la daqui, ó. Minha geratriz vale 6. Cuidado, o raio vale 3, então aqui vale 3. Perceba lá, ó. Daí o que acontece? Por Pitágoras, olha quem que vai aparecer. Por Pitágoras chegamos na altura do cara. Tudo bem? Vamos fazer Pitágoras ali, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto quadrado mais cateto quadrado. 6 ao quadrado, 36. 3 ao quadrado, 9 passa para cá. Menos 9 vai ser igual a h quadrado. 36 menos 9, você tem que o h elevado ao quadrado vai ser igual a 27. E aí eu vou dar uma recordada em vocês. Nas primeiras aulas, nós falamos sobre radiciação. Procura essa aula de radiciação para você lembrar como é que a gente tira a forma mais simples da raiz quadrada de 27. Você vai perceber o seguinte, ó, quadrado em forma de raiz, o h vai ser igual a 3 raiz de 3. Essa é a altura do cone. Só lembrando rapidinho, o 27 pode ser decomposto ele em 9 vezes 3. Daí o que você vai fazer? Raiz quadrada de 9 é 3, a raiz de 3 fica indicado. Com isso a gente substitui lá no volume. Olha só, o volume do cone vai ser igual a π vezes raio ao quadrado é 9, vezes a altura do cone, por Pitágoras eu achei ela como 3 raiz de 3. Vou colocar coloridinho aqui, ó, 3 raiz de 3. Tudo isso dividido por 3. Ó, o volume desse cone, ele vai ser igual a 9π raiz de 3. Detalhe, decímetros quadrados ali, unidade de decímetro, volume em decímetros cúbicos. Uma vez me fizeram uma pergunta que eu achei que foi bem interessante. A pessoa falou assim para mim, professor, por que você sempre escreve o π antes da raiz? Né? Em relação a isso aqui, ó. Está errado eu fazer o contrário? Não, não está errado, mas é por uma questão de visualização, mais uma questão didática. Porque se você escreve o contrário, dependendo do jeito que você posiciona, aparenta que o π está dentro da raiz e não está. Um conselho, faça o seguinte então, olha só. Sempre que aparecer um π e uma raiz, por questão de organização, por questão didática mesmo, coloque o π antes da raiz, seja ela quadrada, cúbica, sei lá, mas põe ele antes só por uma questão didática mesmo. Mas está lá a tua resposta, tudo bem? Galera, em relação a cone ficamos por aqui, vocês têm uma bateria de exercícios bacana para fazer aí, tá? Em relação a cone, certo? E um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E não esquece, com essa dupla aqui, a matemática não é um problema.